Vamos ficar de pé em nome de Jesus, irmão? Vamos receber o pastor Mazinho, vai trazer a mensagem, vamos aproveitá-lo. Amém? Depois nós vamos passar na porta, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Tira sua mão para cá, em nome de Jesus. Diga assim: Senhor Jesus, usa o teu servo nessa noite como boca do Senhor, uma vez mais, para abençoar minha vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Cumprimento os amados na paz do Senhor. É sempre uma alegria muito grande estar aqui para junto cultuar juntamente com os irmãos, e uma igreja abençoada, né, com pastores abençoados, pastor Leandro, pastora Tatiana, e é sempre um prazer estar aqui juntamente com vocês, juntamente com toda a igreja. Agradeço ao pastor Leandro pelo convite mais uma vez. Já tive várias oportunidades de estar aqui, se não me fala a memória, umas 3 vezes, né, pastor? E eu sou muito grato a Deus por Deus me colocar diante de pessoas, né, tão especiais assim, porque se você me visse outrora, uns aproximadamente 15 anos atrás, você diria: esse daí não passa de hoje, como eu mesmo achava. Mas hoje Deus me levantou e me colocou no meio de vocês, abençoados, colocou ao lado de pastores abençoados como o pastor Leandro, né? Então eu sou grato a Deus, porque Deus verdadeiramente Ele é perfeito. Amados, a palavra nessa noite para mim e para a sua vida é a respeito da fé. Muitos dizem ter fé, mas exercitar mesmo, às vezes nós não exercitamos a fé que temos, ou não sabemos a fé que temos, não sabemos a autoridade que está dentro de nós, que o próprio Senhor Jesus Cristo já deu a você, né? Assim como muitas das vezes, né, mas que eles não sabem a força que tem. E você pode ver sobre o gado, você estica um fio de arame e ele respeita aquele fio de arame, a não ser por uma situação, né, que ele estiver muito zangado, ele atravessa mesmo, mas no entanto ele fica ali respeitando ali, ele não sabe a força que tem, e ele se deixa dominar, né, pelo homem, que é muito mais fragilizado. Você pensa que o homem ele faz da maneira que ele entender, né? O homem que é treinado para mexer com os animais, ele faz o que bem entender. Até leões ele consegue domar e ele consegue colocar do jeito que ele assim bem querer. Mas na verdade é porque o animal não sabe, não consegue raciocinar a força que tem. O animal ele é irracional. E eu e você, nós somos seres racionais, nós temos, né, inteligência, nós temos a capacidade de pensar, nós temos a capacidade de assimilarmos as coisas, planejarmos as coisas, mas muitas das vezes eu e você deixamos, né, não comparando como se fossem animais, apenas foi uma colocação para você entender, né? E quando alguém não usa aquilo que tem, né, sobre você, aquela força que está em você, muitas das vezes é dominada por um ser muito mais fragilizado. E muitas das vezes nós deixamos levar pelas adversidades, pelos problemas. Muitas das vezes nós deixamos nos vencer, muitas das vezes pelos pensamentos, muitas das vezes conselhos que o adversário tenta soprar no meu e no teu ouvido, e acabamos deixando até mesmo chegar ao nosso coração, né? Sendo que ele é um ser o quê? Um ser decaído, é um ser derrotado, apesar dele ser insistente, mas ele sabe que, ele mesmo sabe que ele não pode contra Deus, contra o meu e contra o seu Deus. Então cabe a mim e a você usar essa força especial que tem dentro de nós, porque foi o Senhor Jesus que nos deu. Ninguém pode apontar o dedo para você e dizer assim: olha, você não consegue porque você é isso ou aquilo. Não, você pode dizer: o Senhor Jesus Cristo me deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, e se porventura você tomar, beber alguma coisa mortífera, essa não lhe faria dano algum. Ou seja,
A proteção de Deus está dentro de você. Basta você deixar aflorar. E o pastor dizia aqui que Jesus, a nossa fé é mediante aquilo que nós expressamos, né, pastor? Se você expressa uma fé grande, você vai receber coisas grandes. Se você demonstra uma fé pequena, você vai receber coisas pequenas. E se você não expressa fé alguma, também nós não recebemos nada. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Por que eu estou dizendo isso? É porque quando o pastor Leandro leu aqui a palavra que Deus me deu, ela está lá em Marcos, Evangelho de Marcos. Abra suas Bíblias juntamente comigo para nós lermos. Marcos capítulo 10, versículo 11. Glórias a Deus. É uma passagem muito conhecida. Acredito eu que todos nós já ouvimos essa passagem, essa história, esse fato verídico que aconteceu. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 10, no versículo 46, fala acerca de um cego, o cego de Jericó. E quando o pastor estava ministrando aqui a respeito dos dois cegos, eu estava entre dois textos em casa, e dizia: Senhor, o Senhor colocou esse texto no meu coração. Quando o pastor está mencionando, eu falei: a confirmação de Deus. Eu falei: Deus, e agora? O que eu prego nesse mesmo texto? Eu vou. O Senhor falou assim: não, fala aquilo que eu te mandei falar, né? Porque Deus começou e Ele vai terminar falando. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos ler para ganhar tempo. Diz assim: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando, e ouviu que era Jesus de Nazaré, e começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem de bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Então, amados, aqui nós vemos a história de um rapaz, de um moço, que ele tinha não só uma deficiência visual, como também ele foi obrigado a mendigar. Hoje, se você for analisar nos nossos dias, quase que todos, ainda existem pessoas que têm deficiência e é obrigado até mesmo a trabalhar, porque não tem uma renda do governo, não tem, né, um alicerce, não tem uma segurança de alguém. E assim como também, ainda há muitas pessoas que sofrem com a deficiência visual e que acabam tendo que pedir esmolas. E esse homem, né, além de ser cego, era mendigo. Mas muitos hoje, nos dias atuais, têm uma aposentadoria, conseguem uma aposentadoria, conseguem, né, um auxílio do governo, e assim, ou tem alguém da família que consegue mantê-lo ali. Mas esse homem, segundo diz a história, ele não tinha nem família, seu pai tinha morrido, né? E quando a Bíblia relata sobre Timeu, seu pai, pesquisando sobre quem era Timeu, pastor, segundo a história, a Bíblia não diz, mas segundo a história, Timeu foi um grande oficial do exército, a qual servia Israel, e que conseguiu ser bem sucedido no meio do povo, no meio da sociedade, e conseguiu, né, ele ser visto com bons olhos pela sociedade. Mas
o exército romano confiscou seus bens e até a sua aposentadoria que ele teve como oficial do exército de Israel. O exército romano conseguiu confiscar os seus bens. E esse homem ficou furioso e começou a perseguir os romanos. Como era oficial do exército, vocês já podem imaginar que era um homem de guerra, era um homem treinado. Então o que fizeram? Ele tinha esse filho chamado Bartimeu. O que eles fizeram? Eles pegaram, mataram Timeu. Segundo a história, eles crucificaram ele, mataram ele. E o que fizeram com a criança? O que fizeram com o Bartimeu? Arrancaram os 2 olhos dele para que esse não viesse se revoltar contra eles, o que eles tinham feito. Então, segundo a história, a Bíblia não diz, mas segundo historiadores, foi essa a história e a conclusão de esse rapaz vir a ter essa cegueira. Agora você consegue imaginar da seguinte forma: uma pessoa que tem os seus 2 olhos no lugar, mas ela é cega, ela pode ter algum problema na sua visão, mas pelo menos ela tem os olhos, talvez seria mais fácil a esperança de enxergar. Mas segundo a história, esse homem nem os olhos tinha. Ele era cego porque eles tinham arrancado os olhos dele, só tinha de repente o sinal dos olhos. Mas ele não desistiu de buscar o seu milagre. Por quê? Porque aos olhos humanos, quando o pastor estava falando aqui sobre esses 2 cegos, e baseado nessa palavra que Deus me dera, o que eu entendo? Que muitas pessoas hoje em dia estão com uma cegueira espiritual. Não é a cegueira física, porque com os olhos humanos você consegue enxergar talvez bem, consegue ter uma visão aguçada. Mas o que chama atenção para mim e para a sua vida nessa noite é que Jesus quer que eu e você venhamos ter uma visão espiritual aguçada para Ele. E de que maneira nós podemos fazer isso? Com o seu coração. Talvez você imagine assim: mas não vejo nada acontecer. É o que se passa na minha e na sua cabeça. Você só acredita quando você vê a possibilidade diante dos seus olhos. O ser humano só acredita quando ele vê a possibilidade diante dos seus olhos. Mas o milagre vem quando você acredita não só por aquilo que você vê, mas por aquilo que você sente e sabe que vai acontecer. O milagre vem quando você, como diz lá em Hebreus, capítulo 11, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. É quando você não olha com os olhos carnais, mas você olha através da sua fé. Você olha através de uma visão sobrenatural. Ninguém está vendo, mas você está vendo a possibilidade de acontecer o milagre. E é isso que Jesus quer para a minha e para a sua vida. E talvez você possa imaginar: mas será que é o desejo de Deus me abençoar? É o desejo de Deus fazer o milagre que eu preciso na minha vida? Amado, saiba que mais do que você ficar feliz de receber o seu milagre, a felicidade de Deus é muito maior em te abençoar. Ou seja, Deus tem muito mais prazer quando Ele te abençoa. E o que mais que Jesus quer é que você venha usar a sua fé, que você venha exercitar a sua fé, que você venha colocar em prática, que você não venha simplesmente deixar parar por aquilo que você vê diante dos seus olhos, mas que você venha enxergar sempre além. Enxergue com os olhos de Deus. Deus te dá essas possibilidades através da fé, para você enxergar com os olhos dele. E os olhos de Deus, quando ele olha, ele não vê nenhuma fronteira que ele não é capaz de atravessar. Ele não vê nenhuma barreira que é capaz de impedir atravessar. E da mesma maneira, Deus quer que você enxerga nessa noite. Ele quer abrir a sua visão, ele quer aguçar a sua visão, para que você, mesmo vendo como esse homem estava vendo, uma multidão acompanhando Jesus, mas que você venha saber: eu vou receber o milagre. Amados, é comum muitas das vezes você ver pessoas sendo destacadas no meio da sociedade, e muitas das vezes você se sente menosprezado. Você pensa assim: eu não vou conseguir chegar a lugar algum, porque eu só tenho o prazer de ver os outros chegarem. Mas Deus, Ele tem prazer que você venha chegar também. Você não pode deixar que a sua visão venha ser ofuscada e você venha parar de buscar aquilo que Deus tem para você. Sabe por quê?
nem todos, amados, que estavam seguindo Jesus receberam o milagre. Nem todos daquela multidão, amados, eles receberam alguma coisa de Jesus. Então, e, no entanto, aquele cego nem se importou com isso. Ele sabia que havia uma multidão. Mas ali aquela multidão, olha o que Jesus, aquela multidão que seguia Jesus, admiradores, eram poucos os que iam, porque aceitavam e criam na sua doutrina, na sua palavra que ele pregava. Mas muitos dos que estavam no meio daquela multidão eram curiosos, apenas espectadores, para verem, perseguidores, para tentar condenar, incriminar ele. Então, amados, nem sempre aqueles que se dizem que estão seguindo a Jesus vão receber alguma coisa. Então, por isso, você não deve olhar para os números de pessoas que tentam se opor contra você. Você não deve olhar para o número de problemas que se tentam se opor contra a sua vida. Você tem que firmar o seu pensamento em Deus. Você tem que firmar a sua visão em Deus e saber de que Deus, Ele enxerga de uma maneira diferente. Deus, Ele enxerga através do seu coração. Não adianta eu querer mostrar uma coisa para Deus, sendo que Deus está olhando dentro do meu e do teu coração e está vendo algo contrário. Mas quando Deus olha para dentro do coração do homem e Ele vê sinceridade, que você está expondo aquilo que realmente você está sentindo, aquilo que realmente você é, e se apresenta diante dele, vai acontecer na sua vida igual aconteceu na vida desse rapaz. Quem daria alguma coisa por esse rapaz, ou a não ser algumas moedas? Quem daria alguma coisa além de uma moedinha, ou seja, talvez aquela menor moeda? Porque é dessa forma. Você observa um mendigo, geralmente as pessoas mesmo enfiam a mão no bolso, tem uns que abençoam, mas tem outros que ele tira a menor moeda possível. É dessa forma, muitas das vezes, até na casa do Senhor, né, pastor? Na hora de ofertar, nós falamos assim, vamos tirar a melhor oferta, nós tiramos a menor oferta. Né? Então, muitas das vezes, né, na vida desse homem acontecia isso. E a única coisa que as pessoas davam por aquele rapaz era o quê? Algumas moedas. Mas a medicina não podia fazer nada. A medicina da época não podia fazer nada. Né? Ninguém tinha dado o primeiro passo para talvez tentar fazer com que esse rapaz viesse a enxergar. Simplesmente ele estava ali. Mas ele ouve. Você está entendendo o que é enxergar pela fé? Eu posso não estar vendo, mas eu estou ouvindo Deus falar. Você vem à igreja, você não está vendo nada acontecer na sua vida, mas você está ouvindo a palavra, está entrando no seu ouvido, está entrando no seu coração. O diabo quer falar com você, cale a boca, pare de clamar. Você pode dizer assim, não, eu estou ouvindo a palavra, não estou vendo, mas eu estou ouvindo, e eu sei que através da palavra, o meu milagre vai ser gerado, o meu milagre está sendo gerado. É dessa forma. Tentaram calar aquele homem, dizendo, olha, não incomodes ele. É dessa forma que muitas das vezes tentam fazer comigo, com você. Não adianta, né? Não adianta você insistir, não adianta você tentar mais. Para que você não para? Muitas das vezes, chegam pessoas diante de nós, usadas pelo adversário e falam dessa forma. E às vezes, amado, não fala com palavras, mas as atitudes de pessoas, muitas das vezes, fala mais do que a palavra quando chega diante de mim, de você. E não é dessa forma. Tem dias que você pensa em desistir e parar, sabe por quê? Simplesmente falaram algo com você muito mais do que palavras. Usaram atitudes de falsidade, atitude de fingimento, atitude de traições que você muitas das vezes tem tido na sua vida, na sua caminhada, na sua trajetória. Frustrações, decepções, tentando fazer, olha, não adianta. Mas você está ouvindo a palavra. Você está vindo na casa do Senhor. Você tem ouvido a palavra. Você tem ouvido falar de Jesus. E nas suas orações você tem clamado a Ele como esse cego clamou, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Reconheça que Jesus, Ele tem poder. O curioso é que todos aqueles que estavam acompanhando Jesus ali, nem todos conseguiram reconhecer
que Jesus era o Filho de Deus, mas esse homem não enxergava, mas ele reconhecia através de proferir: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele estava reconhecendo que Jesus era o Messias, o Filho de Deus, através dessa declaração que ele falou. Então, amados, começa a enxergar as coisas pelo outro ponto de vista. Começa a olhar as situações por outro ângulo. Começa a olhar a situação com o olhar da fé. E você vai ver possibilidades. Você vai ver que nada será capaz de parar a sua visão quando você olha com o olhar da fé, quando você olha com a visão de Deus. Porque muitas das vezes, amados, Deus tem promessas e Ele, com certeza, Ele irá cumprir na minha e na sua vida, mas mediante a nossa fé é o que vai dizer a velocidade que esse milagre vai acontecer na minha e na sua vida. Como o pastor disse, depende de mim e de você, depende de nós. Aquilo que é para eu e você fazermos, Ele não vai fazer. Eu acredito que Jesus fala assim, pastor, conosco: olha, eu tenho um grande projeto na sua vida, como fala para você, como tem falado para você. Aí Ele diz para você assim: olha, o que você não consegue fazer já está feito. Agora faz o que você tem que fazer, é crer. A Bíblia relata que todo aquele que crê será salvo. Que salvação é essa? A salvação vindoura, sim, mas a salvação de todas as artimanhas do adversário. A palavra ser salvo significa muitas coisas. É realmente você estar guardado, protegido. Pode estar acontecendo o que for ao seu redor, mas você está salvo, a sua família está salva, está protegida. E tudo que Jesus Ele quer de mim e de você é que eu e você venhamos crer nele. Aí você pode se condoer com esse rapaz dizendo assim: não bastasse esse rapaz ser cego, ainda tem uma multidão que tenta calar o rapaz. Mas ele não se importou com isso. Amados, o adversário, ele é cruel. O adversário, ele age de uma forma sorrateira. Ele joga no nível mais baixo possível para tentar roubar a sua bênção. Quando ele vê que algo está fluindo dentro de você, que uma fé sobrenatural está fluindo dentro de você, ele tenta os pontos mais baixos para tentar te destruir, como fizeram com esse rapaz. Ele não tem piedade, mas cabe a você perseverar, não dar ouvidos, ouça aquilo que vai te levar mais para perto do milagre, não aquilo que vai te distanciar. Entenda uma coisa: toda vez que vir alguma coisa opositora no seu propósito, no seu projeto, naquilo que você planejou com Deus, aquilo que vier ao contrário, amado, saiba que é para tentar te roubar. E muitas das vezes batemos de frente, tentamos. Você já pensou se esse homem perde tempo discutindo com aquela multidão? Você não tem o direito de me mandar calar, você não tem o direito de me mandar ficar quieto. Ele não se importou, amados. Sabe por quê? Porque o adversário só está tentando tirar a sua atenção, só isso. E se você insistir, a Bíblia diz: sujeitai a Deus, resistir o diabo na fé, e ele fugirá de vós. Não é na sua força física, é na sua resistência. Mas não é uma resistência só física, mas é uma resistência espiritual. Você tem que saber aonde você quer chegar. Esse rapaz sabia o que ele queria muito bem. Ele sabia onde ele queria, o que ele queria, o que mais ele precisava, o que iria ser suficiente para alegrar o seu coração. Amados, muitas das vezes começamos um propósito hoje, e quando é amanhã, nós desfalecemos e deixamos de lado e começamos outro propósito. Deus vai honrar a sua fé na medida que você se esforçar, na medida que você acreditar. Quando você liga na terra, é ligado no céu, amados. Quando você apresenta alguma coisa diante de Deus, já está confirmado lá no céu. Quando você coloca um propósito no coração, seja uma campanha, seja um propósito, o que for, no jejum, numa campanha, as madrugadas, saiba que Deus, Ele já está com a sua bênção, com a sua vitória preparada para te entregar. Mas Ele fica te observando
o seu comportamento. E muitas das vezes, de que maneira? Às vezes o adversário não vem nem de uma maneira muito forte. Muitas das vezes, pastor, ele consegue através das coisas que acontecem no dia a dia, lançando distrações e fazendo com que eu e você venhamos perder a visão, venhamos perder o propósito a qual está no nosso coração. Mas como esse rapaz, insisto, vai até o fim, porque o fim, sabe qual é o fim que vai vir para a sua vida? Quando você persevera, vai ser um final de vitória, vai ser um final de bênção. Jesus jamais ele te deixará com um final indeciso para a sua vida. Ao contrário, ele já tem tudo preparado para você. Ou você pensa que Jesus, ele não sabe? Quando ele promete alguma coisa a você, ele não sabe como fazer. De maneira alguma, já está tudo preparado para você. Quando Jesus disse, vou abrir uma porta, vou entrar com uma providência, ele já prepara para você. Quando Jesus quer te levantar espiritualmente, ele já está tudo preparado para você. Quando você está com o coração triste, abatido, angustiado, e você clama por ele, chora por ele, ele já está com um bálsamo preparado para passar no seu coração, amados. Ninguém pega Deus de surpresa. Eu vou contar algo que aconteceu agora à tarde. Eu subi ao monte mais um rapaz, e o rapaz tinha passado algo durante esse final de semana e entrou em semana passando por determinada situação. Amados, antes de nós orar, pastor, Deus falou tudo com ele, o que ele estava passando. Eu fiquei trêmulo, eu me segurei para não cair no chão. Tinha um rapaz orando no monte lá, e de repente nós chegamos e o rapaz passou, falou assim, amado, cumprimentou e falou assim, eu senti de fazer uma oração por vocês, junto com vocês, aliás. E aquele rapaz começou a clamar, que ele clamou. E de repente Deus usou ele, e ele foi até aquele homem que estava junto comigo, e falou tudinho, amado, até o que eu não sabia que estava acontecendo, ele falou. E ele ficou assim, ele disse assim, meu Deus, eu vim aqui para expor essa situação para o Senhor. E o Senhor me respondeu de que forma? Eu já estou vendo onde você apresentar a mim. O Deus que você serve, amado, ele tem poder. O Deus que você serve, ele está olhando por você. Jesus está te observando. Ainda que ele esteja no meio de uma multidão, mas ele está procurando aonde tem uma expressão de fé. Se você for observar nos evangelhos, era sempre assim. Aquela multidão onde Jesus estava, pastor, era sempre multidão. E de acordo com a Bíblia, era 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Mas se for fazer uma conta, daria aí 15.000 pessoas, vamos dizer, cada multidão, aproximadamente 15.000 pessoas ou mais, que acompanhavam Jesus. Você imagina isso? E sempre quem recebia, quem foi sempre destacado diante dessa multidão foi o quê? Foi cego, foi coxo, foi a mulher do fluxo de sangue, sabe por quê? É porque você pode ser pequeno aos olhos do diabo, mas Deus está observando a fé que está dentro de você. Sabe o que Deus não se conforma? É de olhar para você e ver você cabisbaixo, sabendo que Ele mesmo colocou uma fé dentro de você, e Ele já não aguenta mais de ver os problemas tentar te parar, Ele já não aguenta mais ver você tropeçar em problemas e querer se prostrar, parar. Ele não aguenta mais ver o adversário apontar o dedo para você, para a sua família e tentar ditar a regra, porque Deus colocou a fé sobrenatural dentro de você e Ele é poderoso para salvar você, a sua família, para libertar a sua parentela, para mudar a sua história, para abrir a porta que você precisa, para entrar com a providência que você necessita. No guiande, que da labanda súria. E muitas das vezes, amado, deixamos nos levar, perdemos a visão. Mas que visão é essa? Não é a cegueira física, é a visão espiritual. Amados, uma pessoa quando ela perde a visão física, como estava esse homem, ela consegue sobreviver, como eu já disse. Mas quando a pessoa fica cega espiritual, amado, o negócio, se Deus não tiver misericórdia, a pessoa perece verdadeiramente. Quando a pessoa não consegue acreditar mais em nada. Amados, eu digo para você nessa noite, você pode duvidar de A, de B, de pai, de mãe, de parentela, de qualquer alguém da sua parentela.
Você pode duvidar de profeta. Você pode se escandalizar naquilo que você vê. Hoje o profeta está na igreja, amanhã o profeta não está. Está fazendo isso ou aquilo. Isso aí é um direito seu. Mas de Deus você não pode duvidar. A banda surianda, lá a banda queixa. Ele nunca errou, ele nunca falhou. Tudo que Deus faz tem um propósito. Até nas provações, nas lutas, é porque Deus quer te levantar, é porque Deus quer te capacitar. E Deus conhece a sua estrutura. Deus sabe que se não tiver uma prova, Deus sabe que se não tiver um obstáculozinho, eu e você ficamos prostrados e não buscamos Ele. Você acha que Ele não quer você perto dele? E Jesus ama tanto determinadas pessoas que Ele prova elas, Ele escolhe elas para provar, só para que elas venham chegar mais perto de Jesus, mais perto dele. Dói. Ninguém, amado, quer passar por prova. Ninguém quer passar por luta. Ninguém quer enfrentar adversidade. Ninguém quer enfrentar o dia mau. Mas é a única maneira que muitas das vezes Jesus vê de aproximar eu e você dele. E o que aquele cego continua? Faz? Ele continua clamando. E de repente o que Jesus faz? Manda chamar. É o que Ele faz para você nessa noite. Da mesma forma, Ele fala com você nessa noite. Manda chamar. Agora, aquele que era desprezado por todos, aquele que era mal visto por todos, aquele que era visto como uma pessoa inútil, agora ele chama a atenção do Filho de Deus. Sabe por quê? Porque ele veio para os doentes. Não só fisicamente, mas espiritualmente. Então ele veio para mim e para você. Eu prefiro ser pequeno, mas ser enxergado por Ele. Você pode ser pequeno, mas o que importa é que Ele está enxergando uma fé dentro de você. Porque toda vez que Ele olha para você e vê você, mesmo que lutando, mesmo que tentando vencer as ondas que são bravias, o seu barco está açoitado, a sua família muitas das vezes está de ponta cabeça, mas você está buscando, você está insistindo, está perseverando, Ele cresce na sua vida. Ele cresce na sua vida. Ele toma as rédeas da situação. Ele acalma a tempestade, como ele fez com esse rapaz. Manda chamar. Aí chamaram. Aqueles que mandaram calar foram obrigados a chamar ele. É assim que Jesus vai falar. Aqueles que te acusaram, aqueles que tentaram te ver para baixo, eles vão pedir oração a você. Você duvida disso? Ou você crê nisso? Aqueles que tentavam te lançar pedra, aqueles que não davam nada por você, agora eles vão chegar diante de você. Ore por mim, porque vai ver o milagre que você vai receber na sua vida e vai querer ser abençoado também. É dessa forma que Deus opera e abençoa. O milagre de Deus, ele é contagiante. A intenção de Deus é o quê? Que eu e você venhamos ser canal de bênção. Deus não tem intenção de abençoar só você, só a sua família, não. Ele quer estendendo, Ele quer abençoando a sua parentela, a sua vizinhança, o seu bairro, aonde você mora, a sua cidade. A intenção de Deus é essa. Então Jesus fala assim, ó, chama ele. Ninguém questionou com Jesus. Amado, quando Jesus fazer isso para você, olha, estou ouvindo. Ouvi uma atitude de fé. Sai fora potestade, principado. Não adianta tentar combater, não adianta tentar contender com Jesus dizendo, não, mas ele é assim, não. Vai ter que chamar. Vai ter que abrir caminho para você passar. Aí chamar, rapaz, tem de bom ânimo, ele te chama. Eu imagino, a Bíblia não diz, mas eu imagino aqueles que consideravam ele como inútil, pastor. Agora está dizendo, rapaz, você é um homem de fé mesmo, hein? Você é privilegiado mesmo, hein? Uma multidão dessa, e você conseguiu chamar a atenção dele. É dessa forma, amados. O mundo dá muita volta, como tem um ditado aí fora. Tem até um louvor que diz que há uma roda gigante, na mesma hora que está lá em cima, está lá embaixo, mas se você está lá embaixo, ela vai subir, e o seu milagre vai chegar na sua vida. Eles vão te ver lá em cima. É dessa forma. Aconteceu comigo. No início, pastor, quase pereci da caminhada.
Depois que eu voltei para a presença do Senhor, e eu fui desacreditado pelos familiares. Eu acho que já disse até isso aqui. Mas vou dizer outra colocação. Ninguém dava nada por mim, como eu já disse para você. Hoje, amado, me ligam, me pedem oração. Não sou nada, mas alguma coisa estão vendo na minha vida. Eu não estou tentando mostrar nada. Não tenho feito nenhum teatro para mostrar alguma coisa, mas alguma coisa eles devem ter visto na minha vida. E para honra e glória do nome do Senhor, tenho ouvido testemunho. Ou seja, isso é um privilégio. Jesus diz assim, olha, o profeta não tem honra na sua própria pátria, mas até dessa forma Deus tem me honrado dentro da minha própria família. Então Deus vai te honrar. É por isso que eu estou dizendo que aqueles que tentaram dizer que você não ia conseguir, eles vão ser obrigados a te chamar, eles vão ser obrigados a reconhecer que a sua fé verdadeiramente é uma fé genuína. Aí Jesus faz uma pergunta para ele, olha o que é ter propósito. Aquele cego poderia ter pedido assim, Senhor, eu quero uma aposentadoria para parar de pedir esmola. Você acha que Jesus não ia dar? É lógico. Jesus chega diante dele e pergunta assim, o que você quer? Mas ele pediu aquilo que ele precisava. Ele pediu aquilo que estava dentro do coração dele. Não mude o seu propósito, amado. Não mude o seu propósito. Jesus nessa noite quer entregar aquilo que você tem colocado diante dele. Não deixe vacilar seus pensamentos. Não deixe corromper seus pensamentos. Já está assinado por ele, o propósito que você colocou já está no coração de Deus e ele já está te entregando nessa noite. Mas ele chega diante de você nessa noite e pergunta, o que você quer que eu faça? Para ver a sua atitude de fé, para ver se você está com o pensamento firmado, para ver se você está alicerçado naquilo que você tem colocado diante dele, sem vacilar os seus pensamentos. Primeiro, aquele cego vence a multidão. É obrigado a ouvir as palavras se calar. Ele vence a oposição. Agora ele dá uma atitude firme. Eu quero ver. Como eu disse, se ele pede ao Senhor, Senhor, eu quero uma aposentadoria. Eu quero, sem precisar pedir esmola. Jesus lhe daria, mas ele continuaria sendo cego. Continuaria com o problema. Mas peça, continue pedindo e acreditando no propósito que você tem colocado diante dele. Ele já firmou no seu coração e ele vai te entregar. Glória a Deus. Quando eles chamam ele e diz, tem de bom ânimo, ele arranca a capa e lança a capa. Aquela capa, Mário, segundo a história, era usada por eles, pelos cegos, para de dia colher as moedas. Eles estendiam e as pessoas iam passando, se compadecendo e jogavam as moedinhas ali. E à noite era para agasalho, como um cobertor, aquela capa. Mas quando Jesus fala assim, chama ele, e eles vão ter de bom ânimo, ele te chama. Ele arrancou a capa e jogou, falou, não preciso mais de esmola. Você não precisa mais de esmola. Você não precisa ficar apegado mais em coisas do passado. Você não precisa ficar apegado mais em coisas que já te fez sofrer. Talvez, como a capa daquele cego, ela parecia ser útil para ele, mas trazia lembranças que feria sua alma. Ele não quis nem saber, ele arrancou e jogou fora. Amado, jogue fora aquilo que tem te trazido sofrimento. Aquilo que você sabe que está te acompanhando há muito tempo e tem atrapalhado a sua bênção, a sua vitória. Deus quer te dar por completo. Aquele homem tem uma atitude, eu não preciso de esmola mais. Eu não preciso de coisa velha mais. Eu não preciso de lembrança mais. Porque quando Jesus te chama, meu amado, você tem tudo. Quando você chama a atenção de Jesus, você tem tudo. Você imagina você chamando a atenção do Mestre, do Filho de Deus. Tem pessoas que se alegram, tem pessoas que veneram, até mesmo governador, vereador, autoridades, e ficam alegres com isso, porque eles dão uma simples atenção talvez. Mas você imagina você chamando a atenção de Jesus, do Filho de Deus para você. Imagina Jesus olhando para você, para a sua família.
E Jesus decretando assim: hoje eu liberto o seu filho, hoje eu liberto o seu marido, hoje eu liberto a sua esposa, porque os meus olhos estão sobre você. Você chamou a minha atenção. Imagina só, amados, você tem a atenção dele para você nessa noite, como aquele cego. Parece ser rápido que aconteceu todo esse processo, mas talvez aconteça na sua vida um momento que você passa de 10 minutos na vida que você tem passado, é suficiente para tentar desvirtuar os seus pensamentos. Às vezes 10 minutos, pastor, 10 minutos que o adversário tenta lançar pensamentos ao contrário, ele tenta açoitar a sua fé, e Jesus, ele está incomodado com isso. Ele não aceita mais isso na sua vida, porque ele te chamou para vencer. O apóstolo Paulo escreveu que você é mais do que vencedores em Cristo Jesus. Ser mais do que vencedor, amados, é só em Jesus mesmo. Você não é nem o que você pensa que você é, muito menos aquilo que os outros dizem que você é. Você é aquilo que Deus escolheu para você ser. Você vai alcançar os lugares que Deus determinou para você alcançar, mas é na medida da sua fé que você vai conseguir chegar. Nessa noite, se coloque de pé, eu quero fazer uma oração com você. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que Jesus disse? Como o pastor diz aqui, uma coisa tremenda e forte: vai, a tua fé te salvou. Coisa tremenda, amado. Jesus poderia ter dito assim: olha, está vendo aí? Eu curei, eu fiz, eu aconteci. Jesus disse para aquele homem: vai, a tua fé te salvou. O milagre dele estava nas mãos dele. A sua bênção está nas suas mãos. Deus quer ver uma reação da sua parte. Na medida que você der uma reação positiva para Ele, Ele com certeza reagirá em seu favor de uma maneira forte, de uma maneira muito mais precisa na sua vida. Eu sinto o milagre de Deus aqui nessa noite, em famílias, em lares. Eu sinto a bênção de Deus descendo sobre a sua vida nessa noite, porque essa palavra mexeu com o seu coração. Essa palavra te fez entender que você é capaz. Você tem que entender uma coisa: que ainda que você seja fragilizado, ainda que você seja debilitado, ainda que você seja falho, você tem um Deus que pode todas as coisas. Um Deus que nada pode impedir o seu agir, nada pode atrapalhar os seus planos. Portanto, ainda que alguém tenta frustrar os teus planos, os teus projetos, mas os projetos de Deus para a sua vida não pode ser frustrado, porque ninguém pode frustrar os planos de Deus para a sua vida. Anda sebe, labanda surianda, labasai, cabanda surianda, labanda soa, nagasura, alugianda quer, labanda sou, alugia sebe, alugianda soa, nagasura. Sabe o que Jesus está me dizendo aqui nessa noite? Que Ele está passando perto de você, e não é por acaso. Talvez você poderia fazer a pergunta: por que Jesus estava passando por Jericó? Foi por acaso que ele estava passando ali em Jericó e ele acabou se encontrando por uma coincidência com esse cego? Não. Jesus sabia que tinha um homem de fé ali. Jesus vai usar a sua vida, amados. Mais interessante, aquele cego voltou a enxergar, começou a enxergar. E aquela multidão pôde ver o que é a fé, o que representa a fé no reino de Deus. Essa situação que você está passando, Deus vai mudar o seu quadro de vida. E ainda vai provar para muitos que estão te olhando, vai provar o que é a fé. Como eu disse, eles vão olhar o seu milagre, olhar a sua bênção. E se eles quiserem ser abençoados, vão desejar ser igual a você. Eles vão ter que desejar ser igual a você.
Eles vão ter que desejar servir o mesmo Deus que você, se eles quiserem ser abençoados. Ou seja, está dentro de você. Está dentro de você. Nesta noite, eu convido a você a não deixar nada além da sua fé permanecer no seu coração. Não tem espaço para mais nada. Deixa Deus fluir essa fé que está dentro de você. Essa fé sobrenatural. Eu não sei o que você está passando, mas Jesus já sabe. Fica tranquilo. Ele não estava passando ali por acaso, não. Jesus não te trouxe aqui por acaso, não, meu amado. Jesus tem uma bênção para você. Jesus está vendo uma reação de fé dentro de você nessa noite. E Ele vai te dar um milagre. Pastor, pessoas vão testemunhar que receberam o milagre de Deus. Sabe por quê? Uma vez que você ouve a voz do Mestre, uma vez que você reconhece que Ele está acima de todas as coisas, nada te impede de receber o milagre. Senhor Deus, toma essas vidas nas tuas mãos. É a tua igreja, Senhor. Teus filhos, é o teu rebanho. O Senhor sabe o porquê de cada um estar aqui nessa noite. O Senhor já tinha um propósito, meu Pai querido, no teu coração. O Senhor já tinha marcado, meu Pai querido, este encontro aqui com os seus filhos nessa noite. É noite de campanha, é noite de propósito, é noite de exercitar a fé, Pai. Meu Deus, os teus filhos, meu Pai, ouviram a tua palavra. E agora, meu Pai, vão exercitar a fé. Eu quero profetizar, Senhor, sobre a vida dos teus filhos, toda sorte de bênção. Quero profetizar a saúde, a paz. Eu quero profetizar o milagre, a bênção financeira, a bênção material, Senhor. Toca agora. Meu Deus querido, eu quero profetizar, meu Pai querido, sobre a vida sentimental dessa pessoa. A sua bênção, a sua paz, a paz de espírito, meu Pai querido, sobre a vida dessa pessoa. Em nome de Jesus. Receba o milagre de Deus nessa noite. E fique firme. Não deixe a sua fé esmorecer. Saiba que, na medida que você exercitar a sua fé, é que o seu milagre vai chegar mais rápido. A fé é o veículo que transporta o seu milagre. Então não deixe esse veículo parado. Movimenta esse veículo que é a sua fé, para que o seu milagre possa chegar da maneira que você tem pedido a Deus. Amém? Da vida dos teus filhos, ó Pai. Obrigado pela vida do pastor Mazinho, da sua esposa, ó Deus. Que o Senhor possa honrar, ó Pai, os teus filhos. Abençoá-los, ó Pai, em nome de Jesus. Leva-nos agora até a nossa casa, na tua paz, na tua segurança. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo de Deus, esteja com todos aqueles que aguardam e esperam a vida do Senhor. Deus abençoe. Vamos com Deus. Povo abençoado.